em o nome de Jesus. Agora, irmãos, hoje, o primeiro dia da campanha, nós vamos estar falando de um personagem da Bíblia importantíssimo demais. Uma mensagem simples, mas objetiva, né? Eu gostaria que vocês se colocassem de pé. Nós vamos ler a palavra de Deus e hoje nós vamos aprender um segredo importantíssimo. Primeiro se abre em Josué capítulo 6. Livro de Josué capítulo 6. Versículo 26 e 27. Preste bem atenção, você que está em casa também, para você entender o que é maldição e como se quebra a maldição. Diz assim a palavra de Deus: e naquele tempo Josué os conjurou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Sobre o seu primogênito afundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porás a porta. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Agora vamos lá no livro de Mateus, capítulo 19. Mateus não, Lucas, irmãos, perdão. Lucas 19. Glória a Deus. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E ele era este um chefe dos publicanos, e era rico. Fala comigo, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Amém? Diga graças a Deus. Vamos orar. Soberano, eterno Deus, eu te glorifico nesse momento pela tua palavra, te glorifico nesse momento pela minha vida, pelos irmãos que estão acompanhando, por aqueles que fizeram um esforço para estar aqui no primeiro dia da nossa campanha, as 7 casas em que Jesus entrou, Senhor, fazendo parte do projeto dos 40 dias de milagre, e também, Senhor, dos 40 anos da fundação dessa igreja aqui nesse lugar. Eu te glorifico nessa noite e peço mais uma vez, como humilde servo, cerque pela minha direita com os anjos labaredas de fogo pela frente, pela esquerda reveste o altar, para que somente a luz do teu evangelho permaneça e toda a força das trevas seja repreendida aqui e naqueles que estão assistindo em casa, em o nome de Jesus. Quem crê, diga graças a Deus. Se assente glorificando ao Senhor. Irmãos, quando eu disse que essa campanha é uma campanha evangelística, porque ela é mais voltada para as pessoas entenderem a importância de ter Jesus. Eu creio que hoje aqui na igreja, todos que estão aqui, já aceitaram Jesus. Mas há alguns segredos na palavra de Deus que às vezes passa por nós despercebido. Nós vemos que Josué, diz a Bíblia, ele tomou Jericó. E de todo aquele povo de Jericó, ele salvou somente uma pessoa. Ele salvou a família de uma prostituta, chamada Raabe. E Josué também amaldiçoou aquele lugar, porque aquilo foi destruído por Deus. E Josué amaldiçoou. A Bíblia diz também que um determinado homem, passado algum tempo, ele pagou um preço porque ele reedificou aquele lugar. A Bíblia diz isso, está aqui em Josué mesmo, fala
Deixa eu ver se eu acho aqui para falar o nome dele para você, para que não fique nenhuma dúvida, né? Para que você veja como que as coisas depois que saem da nossa boca, né? Ela abençoa ou amaldiçoa. Então, para você ver aqui, o nome desse homem era Itiel. Ele resolveu reedificar, e ele pagou caro, porque ele perdeu o filho primogênito, perdeu o caçula, e perdeu até a sua própria vida, porque havia uma sentença de maldição naquele lugar. A primeira lição que nós aprendemos nessa noite, Tiago fez questão de falar que nós temos poder para abençoar e para amaldiçoar. Concordam comigo ou não? A nossa boca sai palavra que abençoa ou que amaldiçoa. Muitas vezes nós amaldiçoamos uma pessoa, né, sem perceber que estamos amaldiçoando. E nós também abençoamos uma pessoa, né, muitas vezes sem saber que estamos abençoando. Uma coisa simples para você entender, que você lança uma maldição na sua família, sem perceber, quando você olha para um filho e diz: esse moleque ou essa pessoa não tem jeito mesmo, nasceu para dar trabalho. Naquele momento você está sentenciando aquela criança. A tendência dele dar trabalho vai ser muito grande, porque a tua palavra tem poder e você amaldiçoou. Os hebreus valorizavam muito isso, portanto, que a bênção do primogênito era fundamental, porque passava todo o projeto de Deus para a sequência da geração, e vinha passando de geração em geração. E nós vemos que até nos dias de hoje é importante, quando você vê o teu filho, a tua filha casando, e você vai abençoar, e você diz: olha, eu estou feliz, filho, pela tua escolha, eu abençoo a tua união. A tendência desse casamento dar certo é 100%. Mas quando o pai e a mãe já não estão muito contentes com aquela situação, ou não querem compreender, e muitas vezes sem perceber, diz: isso não vai dar certo, é impossível isso daí dar certo. Ali ele está praticamente amaldiçoando. Por isso que a escolha da nossa vida é fundamental. Nós temos o poder para escolher a bênção ou a maldição. E nós vimos aqui que Josué lançou uma sentença, terminou o ministério dele, foi, morreu, acabou, e a maldição ficou lá. Porque a maldição não se quebra simplesmente porque a gente acha que tem que ser quebrada. A maldição só quebra quando você consegue ter uma força maior do que a sua. E quando ela é lançada no reino espiritual, é pior ainda, porque você só vai conseguir quebrar se você tiver uma força espiritual maior do que aquilo que você imagina. É o sobrenatural agindo na tua vida. Nós vemos aqui, irmãos, que Jesus, a Bíblia diz que Jesus fez duas coisas notórias. Primeiro, ele entra numa casa de uma pessoa rejeitada totalmente pela sociedade. E a Bíblia diz também que na entrada de Jericó, passando por ali, ele curou uma pessoa que era cego. Ele deu vista, porque ele viu que aquela pessoa gritava incansavelmente: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós sabemos que Jesus parou no meio da multidão e falou para ele: o que queres que eu te faça? Ele diz: eu não quero nada, eu não preciso de dinheiro, eu só quero ver. E Jesus deu a vista a ele. Jesus é especialista em resolver esses tipos de situações, porque mesmo hoje ele estando ao lado do Pai, ele não deixou aquilo que ele começou órfão. Ele deixou o Espírito Santo com a igreja, para que nós hoje, nos dias de hoje, pudéssemos continuar apresentando esse plano para a humanidade. Por isso que eu digo que essa campanha é uma campanha evangelística, porque tem pessoas sofrendo e ele não percebe que ele está embaixo de maldição.
Tem pessoa que ele está vivendo uma vida de derrota, espiritualmente, ele não observa que é uma maldição que está na vida dele. Por exemplo, se você olhar para Zaqueu, você vai ver que Zaqueu era completo financeiramente. O que a Bíblia abre falando aqui? Zaqueu era um homem rico. Normalmente a pessoa que tem dinheiro, ele tem o que ele quer. Só que o dinheiro que Zaqueu adquiria não era um dinheiro lícito. Era um dinheiro que ele tirava das pessoas. Então ele tinha alguns problemas seríssimos. Primeiro, ele não era uma pessoa muito alta. Não sei se ainda tem, se essa palavra coloca bem, muito alto, ou alto, né? Vamos falar mais fácil, né? Ele era uma pessoa baixa de estatura. Mas o que ele tinha de pequeno, ele tinha de malandro. Porque ele sabia cobrar os impostos, e ele sabia dominar a malandragem, que beneficiava tanto ele, e também quem comandava aquela província. E Jericó era famosa, porque Jericó era um centro comercial. Muitas coisas aconteciam ali. Era uma passagem importante. Era uma cidade muito conhecida naquela época. Também outra coisa que eu vejo aqui, na vida desse personagem, que acontece na vida de muita gente, ele não tinha convívio na sociedade. Ele não podia conviver com a sociedade, mesmo tendo dinheiro, porque havia uma rejeição. Imagina você hoje morando perto de uma pessoa que você sabe que desviou milhões e milhões de dinheiro. Se ele te convidar para jantar, você não quer. Se ele falar para você, eu vou lá na tua casa bater um papo, você diz, eu vou sair mais cedo, eu vou viajar, hoje eu não estou em casa. Você vai arrumar uma desculpa, porque você não quer misturar com aquela pessoa. Tem um ditado popular que diz assim, me diga com quem tu andas, eu digo quem tu és. Me diga com quem tu andas, e eu digo quem tu és. Se tuas companhias for só pessoas do mal, qualquer um vai achar que você está vivendo do mal. Se você tem convívio com pessoas que praticam tráfico, com pessoas que fazem coisas ilícitas, com pessoas que vivem na prostituição, com pessoas que pisam em duas canoas, a tendência das pessoas falar que não acreditam em você, como uma vida transformada, é 100%. Notável isso daí. Então ele tinha esse problema. Ele não podia, mesmo que ele quisesse ver Jesus e andar perto de Jesus, ele não teria como, porque ele não podia entrar no meio da sociedade. Havia uma rejeição normal. Isso daí qualquer um que lê a Bíblia vai perceber. Porque como que uma pessoa que depois quer dar 4 vezes o que tirou do povo, podia ser benquisto pelo povo? Então ele precisava do quê? Ele precisava de uma transformação. E essa transformação, ela acontece quando nós, como seres humanos, percebemos, Diomar, que há um vazio em nosso coração. Há um vazio no nosso espírito, que muitas pessoas tentam preencher esse vazio, tendo dinheiro de tantas formas, com viagens caríssimas. Olha, eu vou fazer uma viagem, eu vou entrar aí num navio, eu vou fazer aí, nossa, eu vou fazer uma viagem com a minha esposa, para renovar meu casamento, para melhorar, e acaba sendo uma tragédia. Por quê? Porque isso não preenche esse vazio. Emocionalmente, até traz alegria, mas espiritualmente, a pessoa continua doente. Ele traz de tudo, ele tem tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada. Por isso que eu tenho muito saudade do saudoso Luiz de Carvalho, quando ele dizia, numa canção dele, quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Não é? Então, não que tanto pela canção, mas pela colocação das palavras. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada.
Mas como não tem nada, ele respira o ar como o Senhor, ele anda como o Senhor, ele trabalha como o Senhor, ele vai e volta como o Senhor perfeitamente. Mas o vazio, eu estou falando espiritualmente, ele é uma pessoa que nada consegue trazer uma alegria para ele. Ele compra um carro zero e não tem alegria na casa. Ele compra roupa para os filhos e não tem alegria. Não tem comunhão, ele não consegue transmitir. Zaqueu vivia assim. Mas alguém disse para ele, como nós temos que dizer nos dias de hoje: olha, está vindo aí uma grande multidão, e quem vem com essa multidão é o Messias. A fama desse camarada é grande, porque por onde ele está passando, ele está mudando história. E eu creio que pela posição que ele tinha na sociedade, mesmo Jesus não estando constantemente ao lado dele, ele ouvia falar como nós ouvimos hoje: olha, aconteceu um milagre, a pessoa saiu da UTI, a pessoa foi restaurada, a pessoa ganhou uma nova vida, olha, abriu uma porta de emprego para o fulano, fulano parou de beber, fulano foi liberto. Isso é tudo coisas que nós ouvimos falar. Como que ele consegue essas coisas, irmão? Ele consegue porque Jesus começa a atuar. E como que Jesus chega até essa casa? Através do quê? Através da igreja de Jesus nos dias de hoje. Irmãos, eu agradeço a Deus pela pandemia, porque foi uma forma, a pandemia, de eu entrar em milhares de lar. Você não faz uma ideia quantas pessoas estão ouvindo essa mensagem minha nessa noite. Pastor, eu não acredito, será que tem 10? Não interessa, se tiver 10 tem 100. Porque às vezes ele está ali na casa dele com o celular ligado e tem mais 4, 5 ouvindo. Ao mesmo tempo que estão me ouvindo, estão ouvindo outras igrejas. Porque a igreja que hoje não fizer live não vai mais. Porque a igreja vai ser dois tipos agora: a presencial e a igreja que vai ter os membros online, aqueles que participam. Tem gente nos ouvindo no Paraná, tem gente nos ouvindo em Santa Catarina, tem gente participando desse culto em São Paulo, tem pessoas participando até em outro país, porque não tem limite para alcançar. Por que está acontecendo isso? Porque Deus quer alcançar todo mundo com o plano de salvação. Deus não quer deixar ninguém de fora, igreja. Preste atenção no que Deus está fazendo. Pastor, eu sou feliz porque eu não peguei a pandemia. Glorificado é o nome do Senhor, por você não ter pegado, ou por você ter pegado e ter sido liberto imediatamente, não ser recolhido, porque Deus te deu uma oportunidade para você ser um testemunho vivo, para você poder dizer: olha, eu sou um milagre. Porque muitos morreram, mas eu estou aqui. Se eu estou aqui, é porque o Senhor está se agradando de mim. Eu ainda tenho uma missão para fazer. E nós não podemos parar, mesmo que canse o corpo físico. Eu creio que Jesus não tinha carros que o levava para lá e para cá, e ele estava na forma humana. Ele sentia sede, ele sentia cansaço, mas ele não desistia. E quando ele estava de folga, ainda ele ia orar, falar com o Pai. Então Zaqueu disse: como que eu vou fazer para ver esse homem? É o que muita gente pergunta hoje. Eu por muitos anos fazia desse jeito. Eu via Jesus de longe. Eu levava minha mulher nos encontros, e eu tinha medo de ficar no meio dos irmãos, porque quando eles começavam a fazer um clamor de oração, João, me dava um troço em mim, eu corria. Eu dizia: eu não vou ficar no meio desse povo não, esse povo é doido. Não é, irmão, era Deus trabalhando. Então a gente tem vergonha. Eu tinha uma posição social diferente. Eu dizia: eu não posso ser crente. Se eu for crente, eu estou morto. Eu vou perder todos os meus amigos. E perdi mesmo, uma boa parte deles. Perdi não deixaram de ser pessoas minhas, chegada minha, mas se afastaram, porque minha linhagem hoje é outra. Então tem muita gente que vê Jesus de longe, Diomar. Ele sabe, tem vizinho teu que ele sabe que você é crente, que você é próspero, que você crê em Deus, mas ele até quer o seu Deus, mas ele fica olhando, ele fica observando, ele tem vergonha de se aproximar, porque ele diz: eu não mereço
está no meio desse povo. Tem gente que ele se considera tão ruim, que o Cláudio Duarte diz o seguinte: não dá para recomendar ele nem para ir para o inferno, porque ele acha que ele é ruim demais, ele se acha muito ruim, e pelo contrário, não tem ninguém ruim, todo mundo tem um potencial bom, é só ele querer a transformação. Se a igreja acordar no meio dessa pandemia, irmãos, num período de 1 ano, nós não vamos ter mais aonde pôr gente, não só aqui. Há um celeiro de pessoas preparadas para levar a mensagem, mas a pessoa estaciona, ele fica esperando, ele acha que não vai acontecer, que não é o momento, que não foi chamado para isso. E nós vamos vendo como Deus vai trabalhando, a obra nunca fica perecendo, irmãos. Ah, eu não posso ir hoje, vem outro no teu lugar e faz. Mas pastor, não ficou bom para você, mas outros foram alcançados por aquela palavra, porque a obra é de Deus, e Deus não manda a palavra se não for para alcançar alguém, meu irmão. Nós temos que despertar para isso. Quando nós deixamos de fazer alguma coisa, nós retardamos a bênção para a pessoa, porque tinha pessoas que estavam acreditando que ia mudar de vida através de nós. E muitas vezes nós se desapontamos com alguma coisa e recuamos. E nós não podemos recuar. Preste atenção, irmãos. Ele não quis ver Jesus por acaso. Ele sabia que a única solução para a sociedade poder aceitar ele era se ele tivesse uma transformação. A única forma de uma pessoa ser aceita por todos é se ele aceitar a transformação. Então Zaqueu disse: eu não posso. A Bíblia não diz isso, mas nós imaginamos, eu tenho certeza que como nos dias de hoje nós conversamos, ele também deve ter conversado com alguém, deve dizer: eu vou dar um jeito para ver o Jesus aí, mas eu não posso ir lá no meio, porque se eu for lá eles vão me tocar. E a Bíblia diz que ele vem e sobe em cima de uma árvore. Só que ele não sabia que para Deus não há limites. Jesus pode estar visitando pessoas agora que você não imagina, porque Jesus é solução. Ele jamais podia pensar que Jesus iria parar o cortejo dele, as coisas que estavam com ele, uma comitiva inteira, para olhar para cima da árvore. Ele nunca imaginava isso. Como muita gente não imagina que Jesus pode mudar a vida, que chegou o momento da mudança. Casamento está arrebentado, um monte de dívidas, situações, coisas para pagar, convívio com a sociedade péssimo, não tem mais como ir nem vir, está acabado, está tudo derrotado. Ele precisa de uma substância espiritual urgente na sua vida. Engraçado que Jesus sabia da missão dele, ele deixou bem claro: eu vim buscar e salvar o que se havia eu vim com essa missão. Qual que é o papel da igreja hoje? Apresentar que aquele que veio com essa missão vai voltar agora para buscar aqueles que fizeram a sua vontade e que aceitaram a transformação. E Jesus chega embaixo do pé de árvore, para toda a multidão, e olha para cima. Engraçado que tem pessoa que acha que Deus não liga para ele, porque Deus não sabe nem o nome dele. Será que alguém falou para ele: ó, lá em Jericó tem Zaqueu? Não. Jesus olha para cima e diz: ó, Zaqueu. Eu creio que deve ter ilustrado um pouco mais ali, né? Zaqueu, o que você está fazendo aí, rapaz? Está em cima dessa árvore aí. Jesus olha para ele e diz: Zaqueu,
desce daí, porque hoje me convém pousar na tua casa. Eu não fico imaginando o que aquele homem pensou no momento, viu, Fran? Eu acho que ele nem desceu, ele se jogou de lá de cima. Ele deve ter descido escorregando, arrebentando o gaio, fazendo tudo o que é possível. É eu mesmo, é você, hoje me convém. A Bíblia diz que os murmuradores que estavam na comitiva, até os próprios discípulos, diz: mestre, o senhor ficou louco? Quando você começa a evangelizar uma pessoa que ninguém acredita, a pessoa diz: você vai perder tempo. Você está perdendo tempo, rapaz. Isso daí é pau que nasceu torto, vai morrer torto. Nem Jesus muda isso. Em vez dele te ajudar, ele amaldiçoa. O cara já estava embaixo de maldição. A maldição já tinha tomado conta dele. Era infeliz. E ainda a murmuração dizia: Senhor, ficou doido? Como que o Senhor vai me dizer que vai entrar na casa desse homem? Esse homem é a pior coisa que tem em Jericó. Jesus não falou nada. Jesus entrou na casa. E a alegria de Zaqueu foi tão grande, que eu não sei como, mas ele deve ter feito um dos maiores banquetes. Eu acho que tudo o que tinha na casa dele, ele pôs na mesa naquele dia. Porque casa de rico nunca farta nada. Eu acredito que tudo que tinha ele pôs. E Jesus não falou mais nada para ele. Ele falou para Jesus: Senhor, reconhecimento, Senhor, olha, se eu roubei alguém, e eu roubei muito, eu quero pagar 4 vezes mais o que eu tirei. O senhor está vendo o que é bens que eu tenho? Ele estava falando assim para Jesus, com coisas que o mestre não sabia. Senhor, está vendo tudo que eu tenho aqui? Olha quantas coisas eu tenho. Só faltou ele falar: foi tudo roubado, tudo ganhado de qualquer maneira. Ele disse: Senhor, tudo isso que eu tenho, eu quero distribuir para os pobres. Só faltou ele falar uma coisa para Jesus, que se fosse nos dias de hoje, ele falaria: Senhor, só a tua graça me basta. Senhor, só do Senhor ter entrado na minha casa, já mudou minha história. Só do Senhor ter me visitado, não precisa fazer mais nada. Só do Senhor ter olhado para mim, que ninguém liga, não posso andar no meio da sociedade, já valeu a pena. Toda essa fortuna que eu tenho, coisa em lista, eu distribuo tudo para os outros, porque eu peguei deles. Mesmo que eu fique sem nada, Senhor, mas eu sei que eu vou ser recompensado. Ele já podia imaginar que ele ia ficar um personagem nesse livro dos livros, ser pregado até a volta de Cristo como testemunho de um homem que ninguém acreditava, mas que Jesus entrou na casa dele e houve salvação, houve mudança de vida, houve libertação naquela família, e aquela família foi transformada completamente. Esse é o Jesus que nós pregamos. Essa é a primeira casa que Jesus entrou nessa campanha. Jesus entrou naquela casa e houve ali o que? Salvação e libertação. Ah, pastor, mas a minha casa está uma perrenga tremenda. Está faltando Jesus aí. Ainda falta alguma coisa na tua casa? Falta Jesus agir aí. Ah, pastor, mas eu já aceitei Jesus, mas ainda você tem algumas incredulidades que Jesus precisa tirar. E nessa campanha nós vamos estar falando sobre todas essas casas. Em todo lugar que Jesus entra, acontece mudança de vida. Quem crê nisso, diga graças a Deus. Ergue a tua mão para cima, você que está aqui na nave da igreja, e diga: Senhor Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor lembrou de mim, lembrou da minha família, e está mudando a minha história. Eu sou uma nova pessoa,
eu tenho paz no meu coração, eu tenho alegria, eu sou uma pessoa que hoje vivo na tua dependência. Se você crê nisso, glorifica Jesus. Pregue essa palavra. Pregue isso amanhã no culto de jovens. Pregue na live das crianças. Fala da importância de Jesus salvar vidas, libertar pessoas. Esse é o papel da igreja. Você vai ver que quando você menos esperar vai estar lotado de gente aí, porque as pessoas têm sede de conhecer Jesus, mas eles precisam ter a vista aberta. Jesus está vendo tudo, está participando de tudo. Se coloque sobre os seus pés nesse momento. Feche teus olhos por um momento. Nós já estamos em cima do horário. Põe a mão no teu coração agora e vai lembrando de quando Jesus entrou na tua vida pela primeira vez. Ah, pastor, faz tantos anos e você está aí firme. Olha quanta coisa Jesus já fez. Lembra como era a tua família antes, como era o teu casamento? Estava quase para acabar. Lembra como estava a tua renda familiar? Era só discussão. Você nunca imaginou que você pudesse ter uma casa como você tem hoje. Mas Jesus foi te conduzindo. Jesus foi te modelando. Ele é especialista em consertar coisas quebradas. Ele foi colocando cada coisa no seu devido lugar. E hoje você pode dizer: Senhor, valeu a pena o Senhor ter entrado na minha casa. Você pode dizer: Senhor, eu não tinha nada, eu era apenas um empregado, hoje eu sou patrão, eu trabalhava para os outros, eu trabalho por minha conta. Senhor, na minha casa só tinha bebida alcoólica, hoje o que tem é suco, Senhor, porque o Senhor está presente lá. Na minha casa entrava todo tipo de literatura, hoje só entra a tua palavra, Senhor, porque o Senhor é firme, o Senhor é fiel. Senhor, o Senhor entrou e guardou tanto a minha casa, que a Covid passou, rodeou, tentou, mas não conseguiu. E quando eu percebi que ela entrou, eu sabia que o Senhor ia ser o meu socorro e o meu escudo, e o Senhor me libertou.